Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Jesus à luz do Espiritismo. Vamos analisar o nascimento de Jesus. No Evangelho de Lucas está descrito onde e como Jesus nasceu. E isto está descrito no Evangelho de Lucas porque certamente ele ouviu esse relato de Maria. Porque Lucas, o médico lucano, ele não conheceu Jesus. Ele se aproximou de Maria por ouvir contar as histórias sobre Jesus. E colhendo o relato dos apóstolos que viviam em torno de Maria e também de Maria, ele pôde escrever o Evangelho de Lucas. Porque quando Lucas tomou conhecimento da história de Jesus, Jesus já havia sido crucificado. E no Evangelho de Lucas consta que naquele tempo o Império Romano havia dominado todo o país de Israel, que havia sido dividido em 3 partes: a Judéia, Samaria e Galiléia. José e Maria eram descendentes da casa de Davi, e todos os descendentes da casa de Davi deveriam se alistar no censo na cidade de Belém. Ou seja, todos os judeus deveriam se alistar em suas casas de origem. E a casa de origem dos descendentes de Davi era Belém. Só que José e Maria moravam na Galiléia, na cidade de Nazaré. Tanto é que Maria tinha nascido em Nazaré. Mas por força do decreto do imperador, eles teriam que se deslocar então até Belém. Então houve naquela época uma grande movimentação dos israelenses, cada um se dirigindo para a cidade que era considerada a sua cidade de origem. A distância entre Nazaré e Belém era uma distância aproximada entre 130 a 140 quilômetros naquela época. Naquele tempo se viajava de burro ou de camelo. E aí nós vemos a personalidade de Maria, porque ela foi com ele porque ela quis. Porque pela lei da época, o homem sozinho poderia ter se dirigido até lá e feito o alistamento de sua família, não precisava dela ir. Então nós consideramos que ela quis ir. Primeiro porque ela estava nos últimos dias da gravidez, não queria que seu filho nascesse longe de José, e uma força interior a movimentava, porque os médiuns premonitórios antigos, considerados os profetas, haviam dito que seu filho nasceria em Belém. Então, naquele tempo, uma mulher grávida montava no burro, sentada de lado, o seu marido ia a pé puxando o burrinho. E era uma viagem que demorava de 3 a 4 dias. Com todos os incômodos possíveis relacionados à viagem daquele tempo, porque se dormia pelos campos, apenas com um tecido jogado no chão, nas noites frias daquela região, e Maria foi. Chegando em Belém, a cidade estava lotada, não havia mais onde se hospedar, e bateram de porta em porta procurando abrigo, não encontravam lugar. Mas chegando em uma casa, alguém de bom coração disse: olha, aqui dentro da casa nós não temos lugar, mas tem lá na estrebaria, onde os animais são guardados. Se vocês quiserem se abrigar lá, nós cedemos. Então José e Maria foram para ali, certamente forraram um pano sobre o capim, que era guardado para alimentar os animais, e neste ambiente Jesus nasceu. Então aí você vê 2 forças poderosíssimas. A força e a fé de Maria, que se entregou completamente a fazer uma longa viagem, a ter o seu filho ali naquele ambiente, assistida apenas pelo marido, que era comum naquela época, o marido realizar o parto, cortar o umbigo da criança, fazer todo aquele trabalho de enrolar a criança nos panos, dar mamar para aquela criança, completamente entregue na mão de Deus. É como se nós sentíssemos Maria dizendo: Pai, cuida de mim porque eu não tenho como cuidar de mim mesma. Pai, cuida do meu filho porque eu não tenho como sozinha cuidar dele. Deus, cuida de nós porque sozinhos nós não temos como cuidar de nós. Então você vê aí a alta espiritualidade se entregando de corpo e alma ao comando das forças que governam o universo, na certeza absoluta que, independente de qualquer acontecimento, tudo obedecerá a uma lei maior que governa tudo e a todos. E neste ponto, nós começamos a entender a personalidade de Jesus. Porque como espírito evoluído, ele poderia ter escolhido nascer onde ele quisesse.
Ele podia, por exemplo, ter escolhido nascer na alta aristocracia romana ou na alta aristocracia israelense, como Saulo. Saulo era filho da alta aristocracia israelense. Pelo seu nascimento, era erigido à condição de príncipe dos sacerdotes e cidadão romano, porque os romanos concediam esta cidadania aos filhos da alta aristocracia israelense. E aí você tem o espírito mais evoluído deste orbe planetário escolhendo nascer praticamente ao relento, sem abrigo em uma residência formal, envolvido nos panos, filho de uma jovem mãe, porque ela era muito jovem, de um homem já idoso, seu pai José, e Jesus completamente desconectado de tudo que se relaciona a qualquer poder temporal. Lá na frente ele diz: meu reino não é deste mundo. Porque ele não queria estar atrelado nem ao poder político, nem ao poder das riquezas e nem ao poder das armas. Porque o poder dele era um poder moral, de alta espiritualidade. Daí a sua afirmação: meu reino não é deste mundo. E aí nós imaginamos Maria amamentando Jesus, sob a proteção de José, naquele ambiente bucólico, impregnado de luz espiritual e provavelmente iluminado por uma candeia, onde o ser mais espiritualizado se faz o menor, se abriga apenas na sua espiritualidade, sem que nada que componha este mundo o envolva ou o proteja, para nos ensinar que deste mundo nada nos pertence de fato. Nem a riqueza, nem o poder, nem qualquer outro tipo de posse. Porque o ser espiritual se abriga exatamente na ausência de todos esses valores que entorpecem e que aprisionam o ser espiritual, que se perde nas profundezas da ilusão a que este mundo pertence. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.